bom dia a todos! Estamos iniciando o UFC sexta-feira, 20 de março. Animação total, Ricardo Kim. Que isso, quem diria. Chegou sexta-feira. Isso aí. Bom dia, pessoal. Bolsa pra cima. Isso aí, acabou a crise. Acabou a crise, nada, enganação. Mas vamos começar aí, se vocês puderem dar um feedback de som e imagem, por favor. Pra gente dar início aos trabalhos. Aqui, ok. Só devagar hoje, olha lá. Apesar do chat ainda cheio, 333 pessoas, nos assessores 103. Assessores, vocês estão aí? No Pain No Game, bom dia. Homem Cueca. João Baldinho, som ok. Cavoc no Pain No Game, Vete, XP22. Game na veia, RJC Filho. E assessores, vocês estão aí? Tem alguém aí? Né, assessores calados. Pessoal da Blue Trade, Thiago da Actio. Peterson, M Bravo, imagem deixa pra lá aí, Kim. Pô, estão falando de você aqui. Que isso. Falam mal de Estácio. Fala mal de Estácio aí. Ursolino. Que vendia 17,50. J. Lúcio, a Buraia, Cetipe derretendo, é verdade. Pepe Mujica, olha lá, Léo Blue Trade, fala, Celso, Edson Visão, boa, apareceu, a pessoa tava dormindo aí, hein, pô, galera. Sexta-feira, vamos lá. Roberto Blue Trade, beleza. Vamos lá, senhores. Todo mundo aqui falando. Batman Rob aí, sacanagem. Batman Rob, sou o Batman. Só que o Batman tem aquela fama de ser meio... Não, Rob que tem o problema. Batman não. Bolsa em dólar subiu quase 2.000 pontos essa semana. O que você acha? Isso é verdade. Vamos marcar aqui, Alexandre da Gênio. Pegar aqui as perguntas, mas a gente comenta. O mercado tá... Falar que tá fácil, não tá fácil não, seria mentira. O mercado tá bem... Tá fácil pra ninguém. Tá fácil pra ninguém, né? Pô, tá difícil mesmo operar esse mercado. Tá mais day trade do que posição. Posição tá complicado mesmo. Tá? Acho que é isso, pessoal. Já todo mundo falando que tá tudo ok. Né? Você quer começar com Croton, falar do Estácio, quer dizer? Até eu posso começar, né? Você ouviu o call também, né? Bem forte. Isso. Tava ouvindo o call agora. Primeiro falar do resultado, depois passar um pouco das impressões do call, que foram muito boas. Enfim, do setor como um todo. Mas começando pelo resultado do quarto trimestre, um resultado para Estácio, resultado bem forte. Se a gente lembrar, quarto tri, a gente não tem muita surpresa em termos operacionais. A grande sazonalidade é primeiro e terceiro tri, então o quarto é mais uma continuação. Mas a Estácio conseguiu entregar um número forte ali, principalmente com ganho de margem. Se a gente for olhar em termos de base de alunos, eles cresceram 22% organicamente, o quarto tri contra o quarto tri do ano anterior. Eles conseguiram incrementar ticket médios, fez com que a receita subisse quase 40% no ano contra ano. Aqui um destaque negativo seria para o crescimento no ticket de ensino à distância, que subiu de forma tímida ali, né, nesse trimestre, e também um aumento na evasão de presencial. Mas mesmo considerando isso, resultado de crescimento tanto em alunos quanto em receita bem satisfatório e robusto. Agora o maior destaque aí na parte positiva fica para a margem, né? Eles conseguiram incrementar a margem no ritmo muito maior do que a gente vinha observando ao longo do ano. Eles estavam num ritmo de crescimento de 3 pontos percentuais e nesse último trimestre eles conseguiram aumentar cerca de 5 pontos percentuais na margem, que terminou ali nos seus 32%. E isso fez com que, obviamente, o EBITDA crescesse cerca de 70% organicamente ano contra ano. Então, no resumo aí, resultado bem robusto ali e acima das expectativas de mercado. Só que a gente sabe que o que tem movimentado muito o setor não foi tanto resultado, mas sim essas notícias de mudança do FIES que impactam aí no curto e médio prazo. Então, foi um pouco disso que aconteceu com o Estácio. Obviamente, esse resultado não seria explicação para uma alta de 10%. Eu acho que a postura do management ali para falar um pouco do futuro e para reportar os resultados foi isso sim, foi o que animou os investidores. Na teleconferência, o CEO comentou
eu acho que a parte mais importante ali e que chamou a atenção foi a prévia de captação para o primeiro semestre agora. Quer dizer, eles estão falando num crescimento de captação de cerca de 8 a 13% para o primeiro semestre agora em presencial e 17 a 21% em EAD. Quer dizer, mesmo com essas travas no FIES, etc., eles vão conseguir manter um bom crescimento. Outro ponto interessante foi que eles passaram uma confiança boa em termos de manter crescimento mesmo com essa incerteza do FIES, e não é, talvez, pelo menos no curto prazo, achismo, porque eles reportaram essa prévia de captação e está sendo bem forte. Esse primeiro semestre estão batendo muito na tecla, naquela questão que a Estácio sempre vem falando de ter menos exposição a FIES. Eles sempre foram, de fato, bem conservadores aí, e menos expostos a FIES do que os restantes dos players. Mas, de novo, a gente continua cético porque, querendo ou não, apesar desse conservadorismo, cerca de 40% da base presencial ainda é FIES. Tudo bem que eles vão ser menos impactados, mas uma hora esse impacto vai chegar. Por enquanto eles estão conseguindo segurar bem e isso surpreendeu o mercado. E surpreendeu também a postura que eles passaram mantiveram a meta de EBITDA para esse ano, mesmo com tudo isso. Então, mostrando aí que o FIES é mais uma coisa secundária no crescimento da empresa, que eles não subestimaram as mudanças, mas, de novo, eles estão focados muito mais no crescimento orgânico ali ex-FIES. Então, foi um pouco disso. De novo, resultado, se a gente juntar resultado forte com captação para o primeiro semestre forte já, e mais esse discurso bem consistente ali, com relação ao impacto do FIES, etc., dá para entender o porquê Estácio sobe tanto. E se a gente fizer um contraponto, ali ontem a Kroton reportou resultado forte também, mas o discurso foi bem mais pessimista, talvez, no relativo. A Kroton já comentando que a captação do primeiro semestre vai ficar lá em torno de 0 ou menos 5 no presencial, e, de novo, a Estácio está falando que vai crescer entre 8 e 13. Só para a gente ter noção, então, é isso que está acontecendo no setor, e por isso que Estácio cresce, sobe mais hoje. Agora, a nossa visão com o setor ainda continua a mesma, principalmente para o médio e curto prazo. A gente está bem cético, apesar da Estácio mostrar mais resiliência agora no curto prazo. A gente ainda acha que o FIES vai pegar em algum momento aí, porque não tem como fugir, o ticket médio deve diminuir, evasão aumentar. Então a gente continua nesse sentido cético com o setor. A única mudança que traz esses resultados, esse discurso da Estácio, é que antes a Kroton vinha como um nome muito mais forte. Agora a Estácio volta a ser aí uma opção interessante para o cliente que quer ficar exposto para longo prazo, tá? Então aí a gente volta, em termos de múltiplo, o Kroton está tradando a cerca de 11 vezes preço sobre lucro. 2015, Estácio 10 vezes preço sobre lucro. Então são duas alternativas interessantes. Num Kroton você vai ficar exposto a um management melhor, com uma qualidade de curso melhor, caso restrições no FIES venham nesse sentido. Por outro, a Estácio mostrou aí que vai ter uma captação boa agora, e nesse curto prazo talvez até performe melhor em termos operacionais, tá? Agora, no longo prazo, ainda a gente, pelo menos na nossa carteira de longo prazo, a gente mantém uma exposição bem pequena em educação, e a gente vai manter essa postura, porque, de novo, não é para subestimar aí as mudanças no FIES, tá? Então, ali, a única diferença é que agora Estácio vem com volta a ficar no radar ali para quem está olhando o longo prazo, tá? Boa, Ricardo. O pessoal perguntando sobre Souza Cruz, né? A OPA foi suspensa por conta, né? A Aberdeen pediu, né, uma grande asset lá fora, pediu para reavaliar, né, o preço da ação. O preço da OPA foi avaliado em R$ 26,75, menos o dividendo de 61 centavos, R$ 26,14. Até uma excelente pergunta aqui do Web2Rex, né, que ele fala assim: se o valor era 26,75, tal, 26,14, agora sem esse dividendo. Com a alta do dólar,
Com o dólar em alta, a oferta pode ser aumentada e mesmo assim o valor desembolsado seria o mesmo. Não, você está certo. A pergunta é, será que a BAT vai querer pagar mais? Poder ser elevado pode, mas a gente não controla a cabeça da BAT, né? Estrategicamente falando. Eles poderiam elevar a oferta, poderia, mas é ruim ficar num ativo, né, por evento, né? O que parece, pelo menos ao nosso ver, o risco-retorno não é muito atrativo, né? Você ficar nessa posição. Principalmente quem não está com posição em Souza Cruz, entrar agora para tentar pegar uma eventual aumento do preço da OPA, assim, acho que pouco você tem a ganhar, porque você tem chance de a OPA não sair por essa divergência e o preço voltar. Então o risco-retorno fica muito ruim para quem está fora. Agora, para quem está dentro, no mínimo fazer uma proteção aí via derivativos a custo zero, porque aí você pegaria aí uma revisão de OPA para cima e ao mesmo tempo, se tiver alguma coisa ruim no meio do caminho, você ficar protegido. E também outra saída é o cliente que está em Souza Cruz, enfim, reduzir posição, já embolsar esse ganho que, querendo ou não, nesse curto prazo foi uma boa esticada do papel, e alocar em outros papéis ali que você não tem evento e tentar embolsar justamente isso. Porque vai ficar parado até lá e vai ter evento que a gente não controla. Então, talvez vamos trabalhar aqui. Quanto é que estava negociando o Souza Cruz antes mesmo do evento? Uns R$18, não passava de R$20, está 25%. Então é um ativo que subiu 25%, pelo menos. Se a BAT aceita pagar mais 5%, 10%. Então você tem alguma coisa para ganhar? Tem. Se vier aumentar. Mas se ela desistir da oferta, voltar para 18, R$20, você vai perder esse valor todo, vai perder 20% se cair de 25 para 20. Então esse acho que é o grande receio aí. Já vimos isso, eu lembro, quando eu era gestor em 2007 ou 2008, o leilão da CESP, a CESP ia ser vendida 40, acima de R$50. O ativo já tinha andado de 16 para 30 e tantos. Não, vai ser 50 o leilão. Aí eu lembro que estava 42, 43, a gente tinha diminuído a posição pra caramba. Saiu de 40 e pouco para R$28. Sim, apesar de ter ganho o dinheiro, naquele momento que a gente perdeu, eu falei, meu Deus do céu. Ali aprendi que o risco-retorno... Não, mas, tava 42, pedi para 50, tá. E se não sair, de 42 vai 38. Não, todo mundo foi para evento, só bateu no leilão 28. Eu lembro, eu tava no táxi, indo para um almoço, voltei... É melhor deixar de ganhar pouco do que perder. Isso aí, porque era o risco-retorno, ele falou, pô, vocês não avaliaram a operação direito. O nosso chefe lá na época, o tesoureiro, brincadeira. Depois que você passa, você fala, pô, é verdade. Era igual quando abriu a Biara e Gafisa, alguma coisa assim, que era era a incorporação de uma empresa. Abriu muito o spread, uma empresa incorporando a outra. Não, tá certo, as estruturas estão sentados juntos, área comercial, tudo. Abriram a operação. Teve fundo, long short quebrando por conta disso. Olha lá, o Siberiano, ganhei muito nela, CESP querida, sim. A gente ganhou muito e aí depois perdeu nessa participação, mas o net foi positivo, tá? Não positivo de computadores. Obrigado, WebTrex, pelo comentário. É isso aí, assim, foi uma vivência que eu aprendi. Evento, pô, já subiu 25%. Quanto é que eu tenho para ganhar? 5%? Pô, esquece, vai voltar mais. E quando volta, não volta, a gente se volta mais, né? Não, aí cai mais, porque todo mundo foi pro evento, não aconteceu. Aquele negócio, sobe de escada e desce de elevador. É isso aí. Da bang jump. Desce de sei lá do que. O Alexandre da gente perguntando, o Celso Bolsa em dólar subiu quase 2.000 pontos. Ele falou 1.000 pontos, 1.500 pontos. O que você acha, né? Quer dizer, aquilo que a gente já até vem destacando, né? Se avaliar a bolsa, tem que olhar a bolsa em dólar. E foi na semana passada, né, que a bolsa atingiu o mínimo aí desde a crise desde 2009, né? Um pouco depois da crise de 2008, que foram 14.500 pontos em dólar. Quando a gente olha em reais, o menor nível em 12 meses, né, em 3 anos, 4 anos, foi no passado 44.900 pontos. Ué, mas não bateu agora? Sim, é aquilo que a gente vem destacando. Só que 44.900 pontos em março, abril do ano passado, representavam 19.000 pontos em dólar. Esse ano bateu 14.500. E para a crise de 2008,
era aqueles 12.700. Então, de novo, agora só que o contrário. Está muito próximo ao low, apesar do fundamento ainda acreditar que em reais ela deveria sofrer um pouco mais a bolsa, o gringo não deixa. E no relativo, nossa bolsa tem apresentado uma performance pior do que outras. Então, o que aconteceu agora nesse período foi que a gente estava destacando. 14.500 pontos bolsa, o gringo pode tomar? Pode. A gente destacou aqui que segunda-feira eu acho que teve um volume, a gente teve um basket de gringos líquido, 150 milhões de reais. Gringo comprou líquido aqui. Então foi essa entrada mesmo por conta do dólar. E ele ganha nas duas pontas, né? Que o dólar caiu e a bolsa subiu. Então o ganho dele não é só 1,5 de alta hoje, não. É essa alta mais o dólar. Então foi o estrangeiro que está fazendo isso. Os locais não estão fazendo quase nada. Local, 5 milhões de reais líquido comprador, ou seja, nada. E a queda do dólar, na minha opinião, o dólar está caindo também em relação ao euro, ao mundo como um todo hoje. É mais tipo, ó, o dólar andou, a gente destacou isso na sexta-feira, achou que foi um overshooting, pode voltar um pouquinho, mas a gente ainda acha que a tendência aí é de alta. É só mais fundamentos, não tem nenhum dado hoje para acontecer lá fora. A Europa ali se ajustando com a Grécia, aí o euro subindo, acaba puxando todas as moedas aí como um todo. Olha, são assessores ali perguntando, né, se o XPTD, se o custo do market maker é repassado aos cotistas. Eu acho que não, está dentro da taxa de administração, acho que não é repassado não, né? Eu acho diretamente que não. fica ali como custo. Mas não é passado ao cotista, já está na taxa de administração, eu acredito. E se for, mesmo que seja, é muito pequeno, mas eu não consideraria não. Eu acho que taxa de corretagem, market maker, tudo isso já está embutido na taxa de administração, que é paga de 1,75 ao ano. Ok. Sabesp, perguntaram aqui, Celso e Kim, né? O Mala, Kika Turma. Comente no abo de Sabesp. Sabesp saíram duas notícias relativamente positivas para a companhia. Uma era de que ela estava tentando o recebimento de R$1 bilhão parcelados em 200 anos pelo governo por conta da Previdência paga aos funcionários. E também saiu uma notícia hoje de que ela vai tentar reaver precatórios de Guarulhos, Mauá e Santo André, que são prefeituras, né, que recebem água da Sabesp e aí ficaram sem pagar água durante um período. São prefeituras administradas pelo PT. É um problema político, né? Melhora um pouco porque ela fala, vou receber, vou chegar a um acordo aqui, mas a gente segue não recomendando o ativo. Felipe da Sevan perguntando, vale o long short, BB Seguridade contra a Bova? Ontem comentaram, né, bastante sobre esse long short. Esse Cielo. Esse é Cielo. Também. O nível, assim, em termos de fundamento faz sentido, né? Sim. Mas depois você vê nível... apetite para risco. Apetite para risco é aquele trade bem arrojado, que a gente chama, não é tão claro assim, o upside, principalmente com essas questões políticas aí, algum alívio ou alguma notícia a mais que traga um pouco mais de confiança para o estrangeiro com relação a pôr em prática as mudanças, as medidas fiscais, talvez possa ir contra o long and short, mas de qualquer forma, em fundamento faz sentido. O nível é alto de BB Seguridade e Cielo, não fica tão claro assim, mas para um trade um pouco mais arrojado faz sentido. Isso aí. O pessoal hoje está devagar, hein, pessoal? Vamos lá, pessoal, vamos lá. Sempre tem oportunidade, seja na bolsa, em investimentos no país. O que vocês acham de Raia Drogasil, o carro da SVN? É aquilo que a gente fala, Raia Drogasil, né? BR Farm esquece, mas Raia Drogasil, empresa muito bem posicionada, crescimento não é barato, mas consumo de remédio vai permanecer. Aumenta em momentos de crise, remédio, né? O consumo de remédios são ativos mais resilientes, caros, mas com uma boa estratégia, não só de crescimento e top line também, e o ativo resiliente. Dá para manter em carteira. A Carol da Atlas, né? Celso, como você vê Odontoprev? Tem ROI alto, mais um Price Earnings alto também. O que acha do papel? Boa pergunta. Está com Price Earnings alto por conta de uma expansão do negócio dele? Quais os múltiplos que você dá mais importância para empresas desse tipo de serviço? Eu gosto de olhar Price Earnings, mas depende, né, do crescimento, né, do setor. ROI alto, óbvio que é excelente. Cielo tem um ROI de 40 e poucos %. Tá quanto agora? 18 vezes de lucro. Cara, pode ir para 20. Tranquilamente. Eu só acho que o Odontoprev, num cenário desse desafiador e crise, você tem demissão, ou seja, menos pessoas de carteira assinada trabalhando, isso ninguém paga. As pessoas já não pagam plano de saúde quando estão desempregadas.
plano de saúde odontológico, ninguém vai ao dentista no Brasil. A gente exportou dentista. Se eu olhasse assim, de forma prática, eu tenho plano odontológico, tenho diversas coisas. O que você vai cortar agora quando apertou? Plano odontológico. Plano odontológico, é primeiro. O de saúde você ainda mantém. O odontológico Até empresas, né, que dão esse benefício, talvez eles vão preferir manter o plano de saúde e cortar, sei lá, um pouco dessa questão odontológica. Ela sempre se mostrou, de certa forma, uma boa empresa, só que sempre cara. Só que agora também, em termos macro, não tá muito favorável. Outra coisa que ainda naquela questão de que múltiplo olhar, eu acho que o múltiplo que é bem claro que você não deve olhar, principalmente para empresa de serviços ou tecnologia, enfim, etc., é price book, né? Não, esquece. Preço sobre book. Muita gente gosta, a gente sabe que muito cliente gosta de olhar quanto está o preço sobre book, que nada mais é que o preço, valor de mercado sobre o PL da empresa. Muitos clientes gostam de ver essa métrica, mas, de novo, para alguns setores não faz nenhum sentido, que é o setor, por exemplo, Odontoprev, Cielo, essas de tecnologia também, né? Aí sim não faz sentido, mas um price earnings aí ainda faz sentido sim em termos de valuation. Price book velho eu gosto de olhar só banco. Porque é muito claro, é pegar um dinheiro que ele tem de patrimônio e emprestar. Talvez real estate um pouco também. Mas é que aquele com aquelas ressalvas ali. Price NV e Price Book dá para olhar. Mas os outros, senão você não compra um Bev. 7 vezes Price Book, velho. Então não. Então tá muito caro. Não compra, então. Aí compra PDG, que tá 0,30 e vende Ambev. Ferrou, vai tomar stop diariamente. O que uma forma interessante de ver isso é você olhar price book velho para empresas onde o PL reflete muito a operação dela, que é justamente bancos, porque você tem a carteira de crédito, etc. Está muito ligado ao operacional. Real estate também, obviamente com os devidos ajustes, aí faz sentido olhar price book velho. Agora, empresas onde o book velho pouco reflete no operacional da empresa, aí não faz sentido, que é a questão de tecnologia. Imagina uma empresa de software, deve ter lá nas alturas, então não faz muito sentido. Boa. Então, respondido aí. Carol, a gente não recomenda o Odontoprev ainda mais nesse momento aí de crise. O Alexandre Dagines falando que a HSBC saiu na Infomoney, né? Falou que a festa do dólar está acabando, sim. Tem gente falando em R$4, tem gente falando que está acabando. É complicado, a gente não acha que tem uma tendência aí de alta. O Centro-Norte perguntando se a gente já comentou de JBS, não. O BTG deu um call de compra também no ativo. Né? O ativo vem subindo muito por conta do dólar e de exposição lá fora. A gente não gosta do setor, tá? A Malu também perguntou aqui, a gente não gosta do setor. Só interrompendo, o pessoal falou que está travando aqui a transmissão. Mais de uma pessoa falou. Som picotando. Se a produção puder dar uma olhada aí. Testando aí, produção. Som picotando. Trava toda hora. Aqui tá ok, tem gente que tá ok. Se o pessoal puder dar um feedback ali, a gente agradece. Só nos acessórios? Nos dois. Mais nos acessórios. Mais acessórios. Ok, tá tudo agora falando que tá ok. Só. Okay. Deve ser o K9 aqui e o KSVN, porque os acessórios estão falando que tá ok. Beleza, então, pessoal. A maioria tá falando que tá ok, então a gente consegue continuar, né? Boa. JBS a gente não recomenda, mas o ativo é um que pode andar. O Felipe da Seven também falou que tá travando. Tá travando só acessórios. Estranho isso. Porque no outro não tá. Vamos lá. A LL mandou alerta aos acionistas sobre fusão. O que eles mandaram é que a Antac, eu até tinha comentado isso há algum tempo, Sim. Só faltava a aprovação da Antac, né, para selar aí a fusão da LL com a Rumo. Mas, de novo, a grande autorização era do CAD, já tinha passado. Então, essa da Antac pouco influencia aí. Já estava todo mundo esperando, era só questão de tempo. Então, de novo, não é muito mover aí para o papel, já que é uma autorização assim, não menos importante, mas que era muito mais fácil de passar, né? Beleza.
A pessoa falando que alguns estão picotando, não voltou, alguns falam que voltou nos assessores, transmissão aí. Não sei, pedir pro pessoal checar. A Mimi perguntando, né, aqui Ambev, qual lugar gigantesco que continua segurando o papel? Depende do prazo, né? Se você gosta do ativo, quer carregar ele, dá para segurar o ativo. Tá aumentando a posição short absurdamente, né? Mais de 120 milhões de ações na posição short. Eu acho extremamente caro. Buscaria outros ativos, mas querendo manter, eu não vejo muito problema não. Isso acontece, tá? Em alguns momentos. Isso aqui é um ativo caro, ok? Tentem reiniciar a página, por favor, se estiver travando aí, se tiver com algum problema. A VEC perguntando aqui se o Ibovespa tem correlação com o dólar quase perfeita, -1 desde junho de 2004, ou o dólar cai ou o Ibovespa cai, ou essa correlação de mais de 10 anos deixa de existir. Não, agora o dólar sobe e segura o Ibovespa, né? Por incrível que pareça, a gente viu em alguns momentos o dólar subindo e o Ibovespa subindo em vários dias. Então, eu acho que é isso que pode acontecer, eles segurando. Porto Seguro vai deixar na carteira? A gente prefere BB Seguridade. Trocaria por BB Seguridade Seguradora. Caramba, o Rumpelstiltskin fez várias empresas aqui. Marfrig, Alpargatas, Banco do Brasil, Usiminas. Metralhou. Como é que é? Usiminas, né? Usiminas a gente não gosta do setor de siderurgia. A gente bate bastante nessa tecla, mas de uma forma mais prática, se a gente olhar a Usiminas, é que a gente menos gosta do setor, tá? A Usiminas negocia um múltiplo um pouco mais alto que as demais. Ela tem um cenário, assim como as outras, muito difícil para esse ano. Só que tem um agravante aí, é que ela tem todo esse imbróglio societário. Talvez isso se resolva na próxima Assembleia, dia 6 de abril. Mas acho difícil, o bloco de controle está rachado. Isso aí, num momento difícil de cenário para frente, talvez seja um dos principais momentos que você precisa da gestão e uma gestão estratégica ali, e com o conselho de administração rachado, você prejudica aí justamente essa condição estratégica. Então, os Minas, de novo, é a que a gente menos gosta. Mais um detalhe aqui, principalmente na 3, volatilidade gigantesca, eu não ficaria na 3. Mas quando a gente fala de fundamento, de novo, ficar fora de Usiminas. E aí perguntaram de CSN também, já aproveitando o Cavoc aqui. CSN reportou um resultado um pouco melhor, mas, de novo, ela está muito exposta ao mercado doméstico, ela tem um braço de mineração, então você estar exposto ao mercado doméstico de aço, a gente viu o que aconteceu no começo do ano com montadoras reportando vendas muito ruins de automóveis. Fenabrave já revisando uma queda de vendas para esse ano em torno de 10%. Enfim, outro segmento que é importante para siderúrgicas é a indústria. A gente está vendo aí, em termos de atividade aqui no Brasil, a gente falando de retração de 2%, enfim, 1,5%. Então, o cenário bem difícil, tá? Por isso que a gente prefere no setor, se tivesse que escolher uma GGBR, porque, querendo ou não, ela tem alguma exposição a outros mercados externos, ali, principalmente Estados Unidos, e obviamente você ganha você dilui um pouco essa exposição a mercado doméstico, e 2, você ganha com o dólar. Então, se tivesse que escolher uma, a gente iria de GGBR no setor, mas como um todo a gente não recomenda exposição para o curto e médio prazo. Boa. Aí o Rumpelstiltskin perguntou ainda de Banco do Brasil. Banco do Brasil, a gente fala sempre sobre isso, né? Bancos a gente gosta, mas prefere nada que tenha governo. Mão do governo, nesse caso, a gente fica fora. E aí o ROI deles é menor, o governo pode ter uma interferência, pode ter que ajudar a Petrobras, a gente prefere ficar de fora, prefere Itaú ou mesmo Bradesco. Alpargatas, a empresa até bem posicionada, tem a parte de Havaianas, né? As vendas foram boas aí no final do ano passado, só a discussão é, primeiro, o custo, né, dos seus produtos em dólar, né, petróleo em dólar, e também, né, o principal acionista é a Camargo Corrêa, que vem passando por esse processo aí de construtoras, pode ser que queira vender o ativo. Um ativo interessante,
Eu até gosto, o problema é a baixa liquidez também dele. Marfrig, nem pensar, eu não teria. Pode andar? Poder andar pode, né? Não quer dizer que não vai andar. Mas zero governança corporativa, então isso foi uma coisa que eu aprendi durante o tempo, né? É barato, é barato, é barato. Tudo bem, só que você não sabe o que a gestão da companhia pode fazer. Aí ela gera um problema, a ação cai 50%, 60%, 70%. Você fala, pô, eu sabia que tinha uma gestão ruim, eu sabia que tinha governança fraca, por que comprei esse ativo? Então eu prefiro, mas esse ativo aqui tem pouco upside, 20%, 25%, Itaú. Pô, mas a gestão é boa, é voltado para o retorno e tal, e não ficar enganando o seu acionista. E no caso, Marfrig, fora total, não consegue fazer. Compro empresas boas, empresas ruins, eu me nego a comprar independente do preço. Não tem valuation que faça recomendação da área de análise para a Marfrig. Não tem. Foi muito claro até. Eu acho que deu para entender. O Murilo da MB perguntando aqui, vocês já falaram alguma coisa sobre CETIP? Não. A gente até soltou ontem CETIP contra a BVMF, está até andando contra hoje. A gente acha que é barato, o ativo ficou barato, 15 vezes lucro. O ativo caiu muito, né? Caiu 7,6% na semana passada, porque foi anunciado aí a possível propina paga pela GRV Solutions, uma empresa comprada em dezembro de 2010 pela CETIP, comprada por 2 bilhões de reais. É uma empresa que a propina seria de 20 milhões de reais paga para o Denatran, para pessoas envolvidas ali no Denatran, do Detran Nacional, né, Registro Nacional. E a CETIP já falou que ela não tem nada a ver com isso. Isso foi feito entre 2008 e 2009. Ela estaria isenta, o ativo sofreu, não voltou mais. E aí a gente acha que é interessante ter o ativo em carteira, emissões de dívidas, de debêntures, o COI, certificado de operações estruturadas também. Ainda mais que, a gente colocou na carteira semanal justamente por conta disso que o Celso falou, mas de novo, sempre ponderando ali, a gente não botou uma posição muito grande, Sim. Porque querendo ou não, apesar do risco de retorno ser interessante, por isso que a gente colocou, mas a gente tem alguns riscos ainda, de fato, claro, com o desdobrar dessa investigação, então a gente entrou com uma posição relativamente baixa, mas a gente gosta. Boa. Caramba, aí perguntaram aqui também. Tá, fizeram uma pergunta aqui. O Caio da SVN. Isso é boa. Aqui o Celso. Uma carteira long short fundamentalista longo prazo, comprada em Cielo, BB Seguridade, Ambev, Porto Seguro, CETIP e mais qual outra, né? E vendida em PDG, Eletmeia e vendida em qual mais? Eu acrescentaria Itaú e até uma BVMF. Não precisa de mais, né? Alguma coisa em SUSB e Embraer. Boa, esqueci. SUSB, então. A gente conversa bastante aqui e a gente gosta dessa ideia, né? De fazer um long shot de carteira. Gosto de carregar coisa que a gente gosta contra coisa que a gente não gosta. E até contra a BOVA, né? Também. Você fazer uma carteira tipo essa, sei lá. Eu até escrevi aqui que é basicamente a nossa carteira, que é Itube, CETIP, BBSE, Cielo, Embraer, SUSB, fazer uma ponderação ali e fazer contra a BOVA e mesclar BOVA com justamente PDG, e elétricas. A gente gosta bastante disso. Pra gente fazer operacionalmente isso como um call é difícil, mas Sim. A gente gosta muito dessa ideia de fazer carteira do que a gente gosta contra o que a gente não gosta ali e contra a BOVA também. Os gestores mais bem-sucedidos que eu acompanho de long short, eles fazem justamente isso. Eles compram o que eles gostam, vendem o BOVA e aí eles vão ajustando, tipo, pô, não gosto de Vale, aí ele vende mais Vale, não gosta de Petro, vende mais Petro, dá para ter Vale na ponta, até short, dependendo do prazo, só que é o ponto que você vai ajustando, né? Vão saindo notícias, pô, o ativo caiu muito, eu vou recomprando. Então, operacionalmente, para a gente montar uma carteira dessa, né, a gente até gostaria, mas semanalmente ia falar, mas esse ativo subiu ou caiu? Não, a gente está vendo a gestão do portfólio, então é um pouquinho mais complicado, até porque a BSM, né, a auditoria da Bolsa, ela fala que não, você tem que ter um par, esse contra aquele. E de repente a gente não quer fazer, poxa, um ativo que a gente gosta subiu muito, Itaú, você quer diminuir, e um ativo na outra ponta, short, não subiu tanto, você quer aumentar o short dele. Não, eles não deixam, eles falam que tem que ser par. Isso atrapalha muito a gestão. Mas faria. Eletmeia, PDG, dá para shortear até algumas de varejo, dá para a gente pensar assim, a própria Petro, Vale, Siderurgia, uma Uzi Minas. E aí é bom que você diversifique o seu risco. A Uzi Minas subiu 10%. Só que você só tem 10% de participação dela, mas ela afetou em 1%. Mas os outros ativos acabam segurando sim. A gente gosta também, acho interessante. Boa pergunta, né?
O Rick está perguntando, CETIP, quando você compra uma empresa, não fica responsável pelo seu passado? Não. Ainda mais nesse caso, Vaz? Não. Você comprou a empresa. Naquele momento, até porque você pode admitir, olha, o que passou não tem nada a ver comigo, porque eu comprei aquela empresa de hoje em diante. Se funcionários pagaram propina, né, não é esse o caso, tá? Senão até os acionistas não entrariam contra a Petrobras, que compraram o ativo e teve fraude do balanço, né? Tá? Que mais? O Anselmo G perguntando aqui, Bendini quer fazer extração na Petro, pode contratar a consultoria do José Dirceu. Será que não é melhor divulgar o balanço? Com certeza divulgar o balanço. Qual a nossa opinião sobre o BVMF? A gente gosta, só que o ativo esticou bem, tá, gente? Para comprar direcional seco, tá aí complicado, a 18,30 tá bem complicado. Já falaram do empréstimo de Estácio? Você falou? Não, eu falei mais do case em si, mas o empréstimo que eles fizeram é um empréstimo de curto prazo, cerca de 200 milhões. E ouvindo o call, assim, acho que até antes de ouvir o call tinha ficado um pouco claro do que seria esse empréstimo, apesar deles só detalharem que é para reforço de caixa. Obviamente tem um pouco a ver com essa questão de mudança no FIES, né? A mudança no FIES vai trazer um incremento de capital de giro para esse ano. Então, obviamente, o que você quer fazer nesse momento é reforçar a caixa. Então, por isso que eles pegaram esse empréstimo de curto prazo, justamente para passar por esse ano de capital de giro mais alto, tá? Se eu só explicar aqui, Vaz, eu concordo com você que todo passivo é da empresa. Nesse caso não é passivo. Nesse caso é uma fraude, é um pagamento de uma propina. Então, ela normalmente, juridicamente falando, o pessoal joga isso para quem foram os envolvidos. Fulano. Essas pessoas que teriam que pagar por isso. Se não, você estaria falando aqui, o problema da Petrobras é só o governo como acionista majoritário. E não é isso que está acontecendo, não é o governo que vai ser julgado. E sim as pessoas, tá? Sobre perda do investment grade, eu não acredito nisso não, na semana que vem, o pessoal falando. A gente aqui na XP não acredita em perda do investment grade no curto prazo, tá? O que eles estão falando é impossível rebaixamento da Moody's ou da Fitch, que tem 2 graus para cima, né? Isso até mexeu um pouco no mercado ontem. Foi. Mas perder grau de investimento, por enquanto, não tem nenhuma sinalização nesse sentido. Beleza. Já falou sobre empréstimo, Natura vale uma compra, só se for para carregar, tá? Para fazer day trade, swing, curto prazo não, seria mais para longo prazo, ativo negociando múltiplo bem baixo, 13 vezes lucro, tá? Mesmo com crescimento, o resultado não foi bom, mas só se for para carregar. Rodrigo RJ, Eletropaulo tem luz no fim do túnel? Sabe quando ela vai pagar dividendos novamente? Acho bem difícil, bem complicado. Ela tem um contrato com a SGT de venda de energia, ela vai terminar esse contrato agora, tende a encarecer isso. Não olharia ela nenhuma ação de distribuição de energia, só Equatorial, EQTL 3, fora isso não teria nenhuma. Petro pretende publicar o balanço auditado no começo do mês que vem. Sim, assumindo prejuízo de corrupção. Ela fala em 6 bi, mas que não botaria todo. Né, todo o montante, que na nossa conta chega uns 50 bi. Pode ser bom para a ação? Eu acho que a publicação do balanço tende a ser positiva mesmo com rombo, porque aí libera ela para captar, rolar dívida, captar emissão de ações, qualquer coisa. Mas tinha aquela história deles quererem reportar um rombo... Menor, 6 bi. Mas muito menor. Muito menor, 10%. 10%, aqui é 10% para lá, 10% Mas aí, teoricamente, você acha que... Não, porque por um lado, ela já se livrou do balanço. Mas por outro, né? Tá errado. Falta de transparência total. Sim, mas aí eu tenho que ver a nota explicativas da Price. Ó, ressalva disso, ressalva daquilo, o valor pode ser esse, pode ser de 80 bi. Vai ter que ver. Acho só assim, que libera ela para ela poder trabalhar nesse sentido. Se tem previsão de capitalização ou emissão, sei lá se for a mesma coisa. A captação pode ser de dívida ou de ações, né? Se sim, derruba quanto mais ou menos. Eu acho que a ROS precisaria. Boa, a gente citou isso, né? Não é só PDG, não vai me surpreender se diversas de empresas do real estate. O pessoal tá falando que tá sem som, gente. O seu som? Não, tá ligado. Aqui, tá ligado. Acabou a pilha. Não, tá aqui. Tudo bem aí? A pilha tá funcionando aqui. Tá sem som, senhores? Testando. Tá ligado. Tá muito baixo, o pessoal tá falando. Vê se melhorou, gente.
Vê se melhorou, ok, som, ok, obrigado. Ele ajeitou aqui produção. Porque o cara da produção tava dormindo. Ok, acordou agora aqui. Sexta-feira sabe como que é, né? Ela tá de ressaca ele. Ele veio um Produção, Ambev, Estela produção e Bud. se arrastando aqui pelo chão. Cara, ele não conseguiu, ele botou assim a mão por cima, assim, qual o botão? Ele errou as 3, assim, aí jogou. Obrigado, senhores, obrigado pelo feedback. Os assessores eu também achei que eles estivessem dormindo, que tinha quase 15 minutos que eles não falavam nada. Aí quando o som falhou, o pessoal voltou. Minha pilha não acaba, é Duracell. Vamos lá, gente. Deixa eu voltar aqui que faltou, só tinha uma pergunta, nem lembro o que eu estava falando, era de Petro. Ah, tá, a capitalização da Rossi não me surpreenderá outras empresas vierem ao mercado realizando capitalização, emissão de ações. Dívida, a maioria não dá mais. A PDZ não tinha mais como. 7 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Ou seja, se ela gerar caixa, pegasse toda a geração de caixa dela, que não dá para fazer isso, pagasse dívida, demoraria 7 anos. Ou seja, bastante complicado. Imagina você pegar, como se você pegasse os 7 anos do seu salário todo e destinar a pagar a dívida. Vai viver como? Então, esse é um problema. Rossi poderia continuar sofrendo aí também. Tá, teve uma outra pergunta. Qualicorp. Se a gente for falar de Qualicorp, 2 assets falaram bem pra caramba no Jantar de Ideias. A gente até escreveu sobre isso. Tem 3 semanas de Jantar de Ideias. Semana que vem é o daqui de São Paulo. E eles falaram que o ativo ficou atrativo, sofreu bem com essa possível nova legislação de mudar para plano individual, mas aí o próprio governo, poxa, plano individual vai complicar, deixa a Qualicorp pegar o indivíduo e colocar num sindicato, numa classe, né, de funcionários, inventar os sindicatos astronautas, né, da galáxia XYZ. Sindicato dos humanos, aí foi para dentro. E aí a gente acha assim, até nessa discussão eu não tinha a mesma opinião, eu achava que poderia ser mais frágil o business, e hoje eu vejo que vai ser igual aos Estados Unidos, no Brasil, vai ter que todo mundo ter plano de saúde. A saúde já é ruim aqui, o governo não vai investir no SUS, nada disso. Todo mundo vai ter que ter. Só que o plano individual, ele é muito caro e ruim para as empresas e para o associado. Uhum. Para as empresas, por conta de fraude, nenhuma empresa que é Bradesco Saúde já falou, não faço mais plano individual. A gente aqui é plano coletivo na XP e a Bradesco Saúde. Aí eles já enviaram uma carta. Se por acaso você sair e quiser manter o plano, não existe. Você tem que ir para uma classe de ação, sindicato, alguma coisa assim. Então a Qualicorp, ao nosso ver, eu achava que ela tinha essa fragilidade e hoje eu acho que ela não tem. Porque o governo não vai querer e não investe, regular pessoa física é muito complicado. Então deixa a Qualicorp jogar, ela diminui o sinistro como um todo. Inadimplência também, você controlar a inadimplência na pessoa física, você acaba elevando tudo. Então, acho sim, não é frágil, acho um ativo interessante, não é tão barato, mas um ativo interessante para carreira. Só que você tem que ter em mente que tem esse risco aí de regulação. Agora, se você tá ok com esse risco, tudo bem, aí é um business bom, né? O que eu gosto de falar é o seguinte, existe o risco, é igual o banco, Itaú é barato? Mas existe o risco do governo taxar mais. Então, assim, existe um risco, aconteceu o risco, só que a gente acha a probabilidade baixa. Uhum. É isso. O pessoal tá falando do negócio é abrir o IPO da Unimed. A Unimed também não tá bem nas pernas, seria complicado, senhores. Eu acho que é isso, né, Kim? Isso aí. Acho que uma última coisa teve... acho que foi o SMP que perguntou lá em cima sobre Sledge, Saraiva. Que isso, retorno. Cenas tão horrorosas, meu Deus do céu. Saiu, pra ser sincero, a gente não tá mais acompanhando de perto a empresa pelo fato de ser small caps, a gente tá fazendo esse corte de liquidez. Mas o que tem puxado a empresa, eu até me passaram isso... contrataram o CEO do Pão de Açúcar ali para prestar consultoria para a reestruturação da empresa. Obviamente é um marginalmente positivo, porque você tem uma empresa que está rodando operacionalmente não de uma forma satisfatória e você está tentando tomar alguma decisão nesse sentido. Lembrando que o fato mais recente foi o CEO pedindo para sair, o Michel Levy. Então, marginalmente positivo, mas de novo, você tem muito chão pela frente. E é uma small caps que o risco nesse momento de mercado se torna muito maior, então a gente acaba ficando de fora disso. Até uma pergunta do aprendiz, né? Por que a disparidade entre Estácio, que cai quase 34%, Croto cai quase 34% no ano, Ânima e Ser caem muito mais? Fácil de explicar, né? Liquidez. Liquidez é uma questão. Você num ambiente nervoso e de volatilidade, você não quer ficar num ativo ilíquido.
Dois, essas duas têm muito menos EAD, então você dilui muito menos a questão de mudanças do FIES. Então, com isso você consegue entender um pouco mais e faz sentido elas caírem bem mais. Isso, respondido. Aqui a gente até falar assim, a gente ainda não trabalha com impeachment, eu gosto sempre de frisar. Tem 3 pilares para ter um impeachment, que seria ela já tem, que é a impopularidade, né, quase aí próximo ao Collor na época do impeachment, em 92. Ela não tem o apoio do Congresso, está sendo demonstrado de forma clara aí a briga entre eles, o cabo de guerra, mas ela não tem outro pilar, que é a improbidade administrativa, que se tiver, obviamente, aí sim poderia startar um processo de impeachment, mas nem a oposição quer. Ontem, quem viu a entrevista na Globo News, com o Mário Sérgio Conte, né, Diálogos, FHC, e ele falando que não, ele quer que ela termine o mandato, tudo isso, né, prefere, mas impeachment faz parte da democracia, né. Tem uma manifestação já agendada para 12 de abril, a gente também já acredita que essa tende a ser menor do que foi a última, até porque a última foi o início, aí, a primeira de tudo. O RCAN só bancos se tem a ver com o DI, bancos estão caindo aí, não mais com a Bolsa, não seria isso, receio de taxação. Se ainda der tempo, Inepar era vista como uma das potências. Não, pela Empíricos e outros. Bom falar aqui, que a Empíricos também solta uns calls aí, ontem me falaram isso, que ela solta uns calls aí e que não dão certo e ninguém fala mais nada. Inepar era vista assim, com uma potência enorme de valorização, a gente nem olha, não dá nem para ver isso aí, tá? Infelizmente a gente nem olha. Inepar, tá ok? A oposição quer que o povo sofra muito para nunca mais pensar em PT, é o que o Cris escreveu. Acho que é isso, senhores. Aproveitem um final de semana de vocês. Bolsa tem todo dia, oportunidades no mercado também, sejam derivativos, né, em renda fixa, debêntures incentivadas, LCIs, LCAs e também, né, diversificação e também o dinheiro em bolsa. Um grande abraço, um excelente final de semana. Nos vemos segunda-feira. Valeu, pessoal. Bom fim de semana, bom almoço hoje e até semana que vem.